Manda bala aí, Angelo, fica à vontade. Ok, pessoal, voltando, né, à nossa reunião. Então, eu acho que não basta somente a gente falar sobre empreendedorismo para os jovens, é preciso capacitar os jovens, doutrinar os jovens no sentido de mostrar a eles o que já foi falado antes, né, o caminho das pedras. Eu vou tirar por mim. Uma vez, né, minha esposa tem um pequeno empreendimento também. Uma vez ela me pediu ajuda, tá? Ela tem uma confeitaria e aí ela falou assim: ó, vamos vender agora trufa, né? Você vende para mim? Eu falo, posso tentar, né? E eu saí para tentar vender trufa, não consegui vender uma trufa. Então, assim, isso mostra que não é só a pessoa falar de ser um empreendedor, né? É muito fácil falar, né? Mas fazer o acontecer. Mas o fazer acontecer, ele requer o quê? Um estudo de estratégia, requer a abordagem correta, requer um produto o qual o mercado tenha interesse, né? Então, algumas pessoas acabam não conseguindo ir adiante por escolher um produto equivocado, um produto que não é o ideal para o mercado. Então, assim, a gente fala de empreendedorismo. Eu vejo até muitas pessoas falar, eu já aconselhei algumas pessoas que conseguiram ir adiante, criar suas empresas, né? Mas o ponto que é importante quando a gente fala de empreendedorismo é a gente também ter um estudo direcionado, né, com foco em entender a tendência do mercado, entender o que o mercado está querendo. Então, assim, nas escolas de nível base, algumas falam sobre o empreendedorismo tal, mas não mostram de fato como é que os jovens vão alcançar isso, né? Qual o primeiro passo, né? Não mostra a necessidade do estudo estratégico. Então, assim, os nossos jovens eles acabam se decepcionando. Eu algumas vezes me decepcionei quando mais jovem, agora estou mais velho, mais maduro, né? Tenho um pouquinho mais de experiência, vejo as coisas de outro ângulo, mas eu acho que os jovens eles necessitam não só de ouvir falar de empreendedorismo, mas ensiná-los a pensar de forma estratégica, né? Entender o momento, entender o mercado, o ambiente em que ele está inserido, isso é fundamental. Mas, assim, no geral, os jovens precisam ser orientados, educados, o ideal, de fato, que as escolas façam esse trabalho de forma estratégica, sobretudo. Tô de bola, pessoal. A gente, acho que vocês perceberam que a gente está conectando na segunda parte da pauta, que é a educação, né? Então a gente falou da liberdade do pensar e a gente está comentando aqui da educação. Só que aqui eu vou trazer o meu pensamento para vocês e talvez vocês fiquem chateados comigo, tá? Mas eu penso realmente que a gente não pode contar com o governo nem com o Estado para isso, cara. Eu penso que as pessoas, que nós como pessoas, organizações, ONGs, pessoas físicas, empresas, não sei. Eu penso que daqui vai sair a percussão, além da gente, mas também a outra ponta também querer conectar, tá? Porque eu vou dar um exemplo prático aqui. Muitas vezes a gente pode organizar workshop gratuito, de forma totalmente gratuita e não ter adesão, tá? É um ponto aqui que é um ponto de problema. A gente está num risco muito grande que eu quero compartilhar com vocês, é que nem conhecimento gratuito as pessoas estão querendo, porque elas estão ficando emburrecidas, tá? E isso vem de um pedido real de grandes pessoas por aí. Não quero dizer nomes, tá? Mas realmente está acontecendo. Então eu vejo que nós pessoas, teremos que ser os percussores para mudança de pensamento e paradigma, senão a gente vai ter uma grande. Não que seja drástico, tá? Mas acho que seria bacana a gente pensar nesse ponto que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Aí agora a gente vai pensar na educação. Educar e passo a palavra para você de novo. Aí eu acho que o Michel estava querendo antes, Gu. Vai lá, Michel. Tiago, você lembra quando a gente tentou entrar na ETEC FGV do Ipiranga? Era hiper concorrido
e era a mais concorrida do estado de São Paulo, a FGV. Eu estou fazendo um curso técnico aos finais de semana lá agora. Sobra vaga, Thiago. Os professores veio pedir para a gente divulgar panfleto, tudo, porque ninguém mais quer fazer o curso técnico. Está faltando demanda por alunos lá. E aquela lá era a mais concorrida do estado de São Paulo. Na nossa época, lembra? Pô, eu lembro que eu tinha ido muito bem, achei que tinha passado, fiquei puto que não passei. E a gente tinha que ir até lá a pé para ver se passou. Lembra a lista no mural, tudo. Hoje em dia, tudo pela internet e ninguém quer fazer. Só que você falou aí, eu lembrei. Ó, um livro que eu vejo esses youtubers falando, sempre falava, eu acabei comprando, e é muito legal e simples, assim, é uma linguagem, uma historinha que agrega muito, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livrinho fininho, pequenininho. Todos esses youtubers aí do setor financeiro aconselham, lê isso, lê aquilo. Eu comprei de curioso outro dia. Achei sensacional. Queria ter lido antes. Queria ter lido ele com 15 anos, quando eu estava tentando entrar no curso técnico. Porque ele orienta a pessoa de como poupar dinheiro, como ganhar. Orienta assim, é uma historinha, ele vai contando a história de um personagem e que ele enfrenta problemas ao longo da vida e como ele vai aprendendo a lidar com os problemas até se tornar um grande homem de negócios, ok? É bem legal. Quem quiser ler ou quem já leu aí sabe como que é. Era isso que eu queria falar. Não, maravilha. Vem bem de encontro que você falou, Thiago. Eu vou dar um exemplo, tá? Ano passado eu li 17 livros. Esse ano eu estou no 15º. De 2019 para cá, a gente está falando em 5 anos, desde que a gente parou de trabalhar junto, eu fiz mais de 15 cursos. Então, assim, a gente tem, né, Ângelo, como você comentou, de ensinar, sim, trazer o beabá, falar do empreendedorismo, eu acho que é essencial para você criar um estímulo. Mas conhecimento, a pessoa também tem que ter a vontade, o desejo de correr atrás, né? Que vem de encontro com o que o Thiago acabou de falar. Não é questão só educação, e daí volta lá para aquela parte da liberdade, mas tem a ver com educação, sim, mas educação de valores, né? O que é importante? Cara, tem muito livro que eu leio que às vezes é interessante só para mim, né? Se a gente pôr nessa roda aqui, vai passar em branco para muita gente. Para outros, como o Thiago, eu tenho certeza que ele abraçaria o livro pelo conhecimento que tem em outros caráteres. Mas é a questão de você ter interesse, correr atrás. Isso daí vem de casa, cara. Você desperta isso daí no seu filho, no seu amigo. Para você ter noção, teve gente que eu conheço que começou a ler porque me viu lendo muito. Então, assim, é aquele negócio. O governo ele não vai te dar isso daí, de pegar na mão e fazer. Né? O seu beabá. Isso daí você vai correr atrás. Né? E que nem o Ângelo comentou, né? Vocês aí comentaram, foram empreendedores, são empreendedores, têm as dificuldades, deram as cabeçadas. Eu tenho dificuldade em várias áreas. Eu fui fazer curso para me especializar nisso daí, para entender melhor. Eu tinha muita dificuldade de comunicação, de oratória. Fui fazer um cursinho de oratória para aprender a me comunicar melhor, a desinibir um pouco no que eu vou falar. Tinha dificuldade com a parte de gestão de pessoas. Fui me especializar na área de gestão de pessoas. Então, assim, você vai buscando aprimoramento, né? Aquele negócio, eu vou acordar todo dia querendo ser 1% melhor do que eu fui ontem, né? E daí é a sua educação, né? O seu valor, a sua liberdade de buscar mais conhecimento, de buscar mais educação, buscar mais bagagem para a vida, né? Aí, o Ângelo comentou uma parte importantíssima, e você também, Michel, que é aquele negócio, a sabedoria, né? A sabedoria realmente, ela vem com a vida, né? Com a experiência, mas a gente pode tentar trazer com mais velocidade isso daí, né? Porque hoje a gente voa com informações que não te trazem nada de bagagem, nada. Se você pega esses conhecimentos importantes para o seu dia a dia e traz antes, você começa a ser sábio mais jovem, né? E esse livro que você está falando fala justamente disso.
porque tem coisas que você aprende só com a vida, né? Passando por aquilo. Então, assim, por que eu não vou aproveitar e aprender com os outros, com o que os outros passaram, para trazer para mim? Eu acho que você deixa de sofrer muito na vida fazendo isso e ganha muito tempo livre para fazer coisas melhores, né? Você comentou esse livro, eu indico outro, Pai Rico, Pai Pobre, 12 meses para enriquecer, o plano da virada, Outsiders, sensacional também, para quem pensa nessa parte, né, de aprimoramento, são livros essenciais, assim, que eu acho que todo mundo deveria fazer a leitura deles, porque realmente abrem a visão para um outro mundo. É verdade, Gustavo, você tem razão, cara. Inclusive, esse livro aí, 12 Meses para Enriquecer, é muito bom, cara. Gostei. Eu gostaria de comentar uma coisa que até o Michel falou no assunto anterior, referente ao currículo, mente empreendedora e tudo mais. Michel, sabe qual que é o problema, cara, da faculdade? Que nós somos doutrinados, fazer faculdade e tudo mais. Cara, hoje em dia, se você vai procurar um emprego, você pode saber de tudo, cara. Você vai procurar emprego, primeira coisa que vão perguntar para você é: você é formado em quê? Entendeu? Cadê o seu diploma? E assim, mesmo que você fale, não, mas eu sei fazer, eu sei fazer, beleza, você sabe fazer, mas eu preciso disso para colocar aqui no seu prontuário. Então, assim, eu não sei exatamente aonde está o problema, tudo mais, né? Mas eu sei que o mecanismo de hoje em dia funciona assim, né? Você precisa ter o diploma para participar de um processo seletivo. Até mesmo em concurso público. Concurso público tem concurso que abre apenas para universitários, entendeu? Você pode ser muito bom naquela área, sendo técnico. Só que se você não tiver um diploma, na hora de tomar posse, você não toma posse justamente por causa do seu diploma, né? E referente à educação, por exemplo, eu vou contar o meu caso, né? Ah, começou lá atrás na pandemia. Na pandemia, a gente viu muita gente na televisão falando: Ah, eu estou aprendendo a falar francês, eu estou aprendendo a cozinhar, eu estou aprendendo a passar minha camisa. Eu aprendi a mexer no mercado financeiro, cara. E assim, eu não sabia de nada, eu era como a maioria da população brasileira, poupança, 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 entendeu? E aí depois eu fui vendo CDB e Selic, até chegar em bolsa de valores, e fui vendo blogs, e fui acompanhando especialistas, tipo Gustavo Cerbasi, fui acompanhando até mesmo o primo pobre, entendeu? Por que não? Fui pegando livros com eles de indicações e tudo mais. Hoje em dia, lógico que eu não sei tudo, eu não sei tudo, mas eu me esforço para saber sempre um pouco mais, né? E foi isso que o Gustavo acabou de falar. Sempre eu tenho na minha mente. Vamos acordar no próximo dia. Se eu conseguir ser 1% melhor do que eu fui no dia anterior, para mim já está ótimo. E eu acredito que educação financeira é isso, cara. Mas enquanto não tiver alguém para criança, para adolescente se espelhar, cara, infelizmente a realidade do Brasil não vai mudar, porque assim, o governo, ele, quanto mais você for desinteressado, ignorante em certos assuntos, para ele é melhor, entendeu? E volto a repetir, cara, eu não estou falando do governo atual.
Eu estou falando de governos anteriores, quiçá desde 1500, quando o Brasil foi achado, não foi descoberto. Ângelo, quer compartilhar algum ponto ou posso seguir aqui? Não, pode seguir, Tiago. Pode seguir. Certo, Acabei me adiantando falando sobre educação, então pode seguir, por favor. top. Galera, aqui vocês me deram um insight muito, muito gostoso, tá? O Michel trouxe, o Gustavo e o Ronaldo também. O que que eu vejo, tá? Quando a gente era mais jovem, mais novinho, não que a gente seja velhão, né? Mas a gente era muito incentivado, tá? E a gente tinha aquilo de, puta, eu quero estudar, eu quero guerrear, eu quero sair dessa posição que eu tô e ascender, tá? E eu vejo que a juventude é como uma chama, tá? E a chama tá mais apagada do que acesa. E eu percebi o que aconteceu. É, população aumentando, recurso diminuindo, dificuldade de conseguir alguma coisa, a deixar para lá esse caminho é mais fácil. Então, o caminho mais fácil está muito claro hoje, tá? Mas todo mundo se ilude que o caminho mais fácil é o caminho correto, é o caminho que vai dar certo, mas não é, cara. Tem que ter base, tem que ter o caminhar. Não que o caminho mais fácil não seja possível. Pode ser você estourar no Instagram, no YouTube, onde for. Pode ser, não tô desmerecendo. Mas eu estou comentando que o caminhar é necessário. Passo um, passo dois, passo três, que os nossos pais nos ensinaram, que teve muito isso. Então não tem muito mais esse caminhar. É mais ou menos eu quero ir pelo caminho mais fácil e a hora que der errado eu volto lá atrás e dou um jeito. Então eu queria ouvir de vocês agora esse ponto, tá? De como trazer a realidade e ir um pouco para a educação financeira, tá? O que vocês sugerem aí para a galera entender que o poupar é válido, que o dinheiro não nasce em árvore e não é assim. Fica à vontade. Bom, vou começar aqui então, né? É, hoje a gente vê muita molecada, né? Tá começando a se direcionar aí, que eu falo por mim, né? Eu tô com 40 anos. Quando olhavam para mim, quando eu era pequeno, eu queria ser veterinário, eu queria ser empresário, né, que eu queria dar uma condição de vida melhor para minha mãe, para minha família. Isso daí é o que eu tinha de valores. Eu olhava as profissões que existiam, né, no mercado. Hoje em dia, você olha a molecada, ou é o jogador de futebol, ou é um Instagrammer, YouTuber, né? Você não vê mais pessoas falando assim, eu quero ser policial, como antigamente, quero ser bombeiro. São profissões lindas, né? Tem os seus riscos, né? Mas eu acho que toda profissão tem seus prós e contras. E daí é indiferente. É, e a gente não vê as pessoas pensando essas coisas hoje em dia, né? Tá indo, como você falou, pelo caminho, entre aspas, mais fácil. Mas não é mais fácil, porque mesmo se começa a se despontar por ter um conteúdo diferente, por chamar a atenção por alguma coisa, se não se especializar, não aprender, não buscar técnicas, não buscar conteúdo, informações e planejamento, uma hora vai dar ruim, vai quebrar. Então, não importa qual o caminho, você tem que saber duas coisas, né? Uma, o mundo é capitalista, né? A gente vive num mundo 100% capitalista. Existem os países ainda socialistas, tal, mas é socialista no nome. O dinheiro é que manda. E é um mundo que não é fácil de sobreviver. A gente vê inflação, vê um monte de coisa desse tipo. A primeira coisa que o jovem tem que aprender é o seguinte: quanto que eu gasto com relação ao que eu ganho? Eu acho que é o primeiro ponto, né? Tentar sempre se manter com os custos abaixo do que você ganha. Porque se você conseguir juntar R$ 100 por mês, você já está juntando um dinheirinho ali para poder fazer uma aplicação, nem que seja uma poupança inicialmente, para comprar um carro, uma casa no futuro. Né? Porque a sociedade hoje é assim, quantos moram de aluguel com relação a quem é proprietário? É enorme a quantidade. O Uber facilitou o transporte de melhor qualidade, concordo, muito. Né? Você não depende mais só de ônibus e metrô, você tem outros meios de transporte de qualidade e com segurança. Mas
Pô, eu tenho minha família, vou dar um exemplo aqui, eu tenho 2 filhas. O Thiago tem uma filha também aí, linda também, já tá com 6 anos, né, tio? Se eu não tiver errado. E, e a gente fala assim, eu preciso ter um transporte em casa para numa necessidade, jogar dentro do carro, levar para o hospital, levar para para não depender dos outros, né? Então, como que você vai fazer isso daí? Se você não juntar um dinheirinho para poder dar uma entrada e financiar o resto, que eu falo, financie o mínimo possível na realidade, se financiar, tente diminuir as parcelas e ir amortizando o quanto antes. Isso daí é para a vida, porque juros é dinheiro para os outros, não é seu. Eu falo que é, eu lembro de anúncio de carro quando eu tinha meus 10 anos, carro 0 km custava R$ 10.000. Era muito dinheiro para a época, realmente. Mas era R$ 10.000. Né? Ou, se você batalhasse ali, você ia juntando e conseguia chegar naquilo, porque a inflação também estava mais estabilizada no começo do Plano Real. Hoje em dia, o carro popular está 80 e pouco. Então, assim, você tem uma facilidade de compra hoje com parcelamento a longo prazo, tudo mais, mas é uma falsa facilidade, porque os juros que vem embutido nisso daí, quem está ganhando é o banco. O banco ele não está te facilitando uma compra, ele está vendo o lucro dele, é negócio. E isso daí é no geral. Então, assim, a pessoa ter essa consciência, eu preciso juntar uma quantidade, porque assim, você vai comprar um apartamento hoje, na planta, você precisa pagar 30% do valor do apartamento durante o período de obra, para depois você financiar o resto, se for aprovado o financiamento pelo banco. Se você for comprar um apartamento pronto, já usado, você tem que dar 50% do valor do apartamento e financiar o restante. Quanto que custa um apartamento hoje? Desses que estão mais recentes? Meu, aqui perto de casa, eu tive um apartamento de 38 metros quadrados sendo vendido na planta a R$ 450.000. É um absurdo. Assim, é fora da realidade. Né? Então, assim, as coisas ganharam uma proporção também com essa facilidade de financiamento de um custo muito mais alto. Né? E que nem a gente fala, a mão de obra hoje é cara, porque ninguém mais quer fazer esses trabalhos manuais também. Você falar assim, quanto que custava uma faxineira, uma diarista antigamente, e quanto custa hoje? Uma diarista não vai fazer uma faxina numa casa hoje por menos de R$ 200, cara. Então, assim, não é que não é mérito da pessoa que ela não mereça esse valor, mas tem muita gente que estudou, é pós-graduada, tem inglês fluente que não ganha isso, né? Então, assim, não estou falando para todo mundo esquecer, parar de estudar e virar faxineiro, não, muito pelo contrário, estuda, né? Até porque a saúde física, para quem trabalha ali braçalmente, é muito mais difícil, né? Você manter uma qualidade física de saúde e, de pensamento futuro também. Então, assim, a gente tem que sim estimular, estuda, busca, quanto mais conhecimento, melhor. Se especializa numa coisa onde você tem uma projeção de crescimento, onde vai te dar uma visão de vida, de negócio, para você virar um grande empreendedor, se bobear. Mas tenha muita consciência de que, assim, tudo é muito difícil de se conquistar, né? Eu fui comprar minha casa própria, junto com a minha esposa, eu já estava com 35 anos. Então, assim, é difícil. Não é fácil. Ralei pra caramba. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, ajudando, trabalhando em comércio de bairro, coisas desse tipo. É proibido, inclusive, por lei. Né? Se falar que eu trabalhava com 13 anos, iam prender a pessoa que estava lá. Mas, assim, é a necessidade. É a questão de, assim, eu preciso ter isso daí. A minha casa depende dessa atividade, depende desse trabalho. Então, assim, se puder não trabalhar e estudar, faça isso, com certeza. Né? É muito mais interessante, mas busque sempre. Busque esse a mais, porque só com isso daí você vai poder dar esse passo a mais também. Né? Então, assim,
programe, não faça dívidas a longo prazo desnecessárias. O que eu posso falar assim, um iPhone 16 Pro é a coisa mais linda, né? Vai tirar a foto perfeita para você. Se você não trabalhar com imagem, você está tendo só um custo. E olha que é um custo que vale metade de um carro, praticamente, né? Então, assim, todo mundo quer o sonho de consumo, mas eu posso ter uma outra coisa que vale um terço do valor, até menos, um décimo, com uma qualidade que vai me atender nas minhas necessidades do dia a dia. Então, assim, é o peso, né? Colocar tudo na balança. Vale a pena eu entrar numa dívida para pagar 15 mil reais no aparelho celular ou num computador, se eu não uso isso daí para fins que me tragam recursos que paguem ele, né? Bora pegar a voz do Michel, do Ângelo, do Ronaldo agora, pessoal. Posso Fala, falar? pessoal. Fala. Vamos lá, o Gustavo falou aí, eu já quero emendar. Geralmente, no país que a gente vive, empregada doméstica é aquela pessoa que não teve oportunidades e, por ser mulher, acabou abraçando essa profissão, ok? Estou falando o que caracteriza, que é o que a gente vê no dia a dia. Independente se é homem, se é mulher, o que for. Imagine uma mulher dessa com um carro preparado para passar em três, quatro casas diferentes, o quanto que ela ia produzir a mais. Pegando um celular, criando um grupo de WhatsApp, potencializando o serviço dela. Você entende? A liberdade que ela teria. Aí cai naquilo que você falou lá no começo, Thiago. Ela não tem a informação, então ela não tem liberdade para escolher, para ter mais opções. Eu fico imaginando isso. Eu trabalhei com imobiliária, era difícil achar prestadora de serviço para limpar um imóvel. Em Limeira, Casa Grande, menos de R$ 500, nenhuma mulher quer limpar, não. Aquela casona de 3 quartos, sala, cozinha, quintal, isso, não quer. Eu ficava imaginando, eu falei, nossa senhora, acho que se eu der errado a imobiliária aqui, eu vou virar faxineiro, vou montar uma equipe de limpeza, Thiago. Porque pensa, um apartamento pequeno, que nem ele falou, R$ 200, R$ 300. Em duas pessoas, com um carro, com isso, você potencializa o serviço dela e vai gerar mais renda para ela, mais dinheiro. Ela mudando de vida com poucas informações, com falta de acesso à informação que ela não tem, né? Se ela tivesse, potencializava o serviço dela. Uma das coisas que eu anotei e quis falar foi isso. O Uber. O Uber, eu estava morando no Mato Grosso, bombou o Uber no Brasil. Eu morei numa cidade no interior do Mato Grosso. Mal tinha internet, então o Uber demorou anos para chegar lá. Aí eu voltei a morar em São Paulo. E eu reparei que a pessoa que trabalhava lá no escritório, em algum outro lugar, ganhava um salário mínimo. Ela largou o emprego dela pela liberdade e pela quantidade de dinheiro que o Uber dava, porque no começo pagava muito melhor do que paga hoje. Só começou a cair o lucro quando o governo começou a montar em cima, né? A criar isso, a criar aquilo. Tem as vantagens e teve as desvantagens, ok? Mas no começo eu vi muita gente, não, o cara largou do emprego, virou Uber. Eu vi caminhoneiro, não, eu comprei um carro, coloquei alguém para trabalhar para mim, eu trabalhando no meu. Aí você viu a liberdade que você deu para a pessoa. Quer dizer, quanto menos governo, mais as coisas vão fluindo melhor. Concordo que não seja para tudo. Tem que existir governo sim, ok? Outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver, falta de demanda dos cursos, o Uber. Da educação. Eu acho que esse tipo de educação, assim, de incentivar a pessoa, acho que tem que vir de casa. A educação não formal, fora da escola. É em casa que a pessoa vai aprender isso. A escola tem que te ensinar como chegar a isso, a como abre um CNPJ. Fui aprender sozinho. Contratar. Por que que eu preciso de um contador? Por que que eu preciso de um advogado, dependendo do negócio que eu vou tocar? Essas coisas eu fui aprendendo sozinho. Era o tipo de coisa que na escola eu poderia ter aprendido antes, ok? A minha vontade de empreender eu deveria, tipo, vendo ou pegando em casa, aprendendo com o pai, com a mãe, ok? Seria parte da educação. E a escola me ensinaria como que eu vou chegar nessas ferramentas. É isso, pessoal. Só confirmando aqui, pessoal, Ângelo e Ronaldo, a gente tem mais 10 minutinhos no máximo. Então tente ficar dentro desses, cada um três pra gente dar os tchau, ou se não, cria um outro, tá? Aí vamos ver. Tranquilo, tranquilo. Eu pretendo ser bem breve,
até porque o som aqui não tá muito legal, né? Então, cara, eu acho que acredito também, concordo com o Michel. Nós deveríamos ter aprendido isso no colégio, né? Mas infelizmente a realidade do Brasil é totalmente diferente do resto do mundo. Estou falando em relação aos países de primeiro mundo, fazendo um comparativo com a educação, por exemplo. Em 2018 eu fui para o Chile, e isso a gente está falando de América do Sul, hein? 2018 eu fui para o Chile e a realidade lá é totalmente diferente, cara. Tipo, o pessoal lá eu acho que o pessoal lá é um pouco mais educado do que nós somos aqui. Eu estou falando em, não educado assim, de você andar na rua, tudo mais, mas estou falando assim de mente empreendedora, né, tudo mais. E como eu trabalho com comércio exterior e tudo mais, eu percebo também em relações internacionais de outros países também que a realidade lá é totalmente diferente. Lógico, tem a política que nós estamos implementando agora, de que criança não trabalha, criança tem que ficar na escola e tudo mais. Só que assim, eles não são limitados apenas a matemática, português, geografia, história, entendeu? Eles têm outras atividades extracurriculares. E um exemplo que a gente vê muito aqui no Brasil, que está mais perto da gente, por exemplo, que todo mundo diz, educação americana, né? Educação americana, que o cara vai para a escola, ou a menina vai para a escola e aprende diversas matérias e tudo mais. Então, acredito que a realidade do Brasil, ela está mudando bem lentamente, mas ela vai mudar e você vai ver, a gente ainda vai fazer um bate-papo fazendo um revival de tudo isso que nós estamos falando. Coisas boas. Obrigado. Então, na minha opinião, é unânime a visão de todos que hoje a gente vive uma escassez de conhecimento, né? Nós não fomos preparados adequadamente, né? Muitas das vezes nossos filhos não são preparados adequadamente para poder enfrentar esse mercado, para poder encontrar caminhos que dêem uma segurança. Eu vou tirar até, assim, pela minha própria vida pessoal, eu tenho uma filha de 16 anos, minha filha colocou na cabeça que quer ser médica. Isso é muito bom, né? Eu incentivo ela, tento ajudar na medida do possível para que ela consiga aí galgar o caminho que está pleiteando, mas sempre oriento ela também a, a ter caminhos alternativos que sejam satisfatórios. Por exemplo, você estuda para médico, a dificuldade é maior, né? Geralmente eu falo para minha filha, vai estudando para medicina, sim, para você conseguir ser uma doutora, uma médica, mas ó, se você achar que está muito difícil e não vê essa luz brilhar, lembra, faz engenharia. Exemplo, mas hoje há uma carência de engenheiros no mercado de trabalho, tá? E no Rio de Janeiro, o menor salário do engenheiro é 13.700, que é o piso do CREA. Então, assim, aí junta a falta de conhecimento que nos é ofertada, né? Vamos dizer assim, porque a gente não tem um conhecimento de base nas escolas, né? Por outro lado, a mídia, né, como todos falaram, nós vivemos num mundo capitalista e a mídia está aí, ela quer vender, ela quer criar a ideia do consumismo, né? Então, assim, esses elementos todos associados ao pensamento nós somos produto do meio, né? Então, só pode ser um caminho difícil se a gente seguir por esse pensamento. Então, há necessidade de a gente cada dia se preparar mais e buscar caminhos que sejam mais reais, né?
nessa questão do financeiro, do futuro, e é isso. Pessoal, eu tenho 4 minutos aqui, tá? Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui, tá? Foi muito legal esse primeiro bate-papo, só coisas boas a gente trouxe para cá. E eu queria finalizar, se vocês quiserem pegar um ganchinho para falar rapidamente, quem detém o conhecimento detém o poder. Isso é uma verdade ou é uma falácia? Sábios são aqueles que conhecem, não os que sabem. Se quiserem pegar, fica à vontade aí. Tem ainda três Isso é minutinhos. histórico. A igreja que chegou no tamanho que tem hoje, justamente pelo conhecimento. A briga de poder sempre foi ditada pelo conhecimento. Isso daí é histórico. Isso daí do começo, lá da Idade das Pedras. Quem tinha conhecimento tinha o poder. Era o líder de todo mundo. Conseguia conquistar. Na guerra, o conhecimento era o principal, né? Quem tinha melhor planejamento, mais conhecimento de território, ganhava as guerras. E é a mesma coisa hoje em dia, só mudou o tipo de conhecimento que você tem na mão. Michel, 30 segundinhos, quer falar alguma coisa? Não, não, tá certa a frase, Thiago. Quem detém o poder controla o mundo hoje, economicamente. Não tem como. As grandes tecnologias estão na mão dos grandes países. A gente Em continua todos os escravo. aspectos. Ângelo e Ronaldo, 30 segundinhos. Em todos os aspectos, a sua frase é verdadeira. Tá? Quem É. detém o conhecimento domina. Então, pessoal, vai lá, Ronaldão. Fala aí, 30 segundinhos. Cara, rapidinho, totalmente verdade, cara. Uma das poucas frases que fazem sentido até hoje em dia é essa daí. Controla tudo, controla o povo, controla a economia, controla as empresas, controla tudo. Enfim, e nós somos controlados, pelo menos nesse momento. Então, eu vou fazer igual o ET Bilu e finalizar esse primeiro vídeo falando: busquem o conhecimento. Estamos aqui para compartilhar, pessoal. Um abraço para vocês. Um Fiquem abraço. com Deus, tá? Firmeza, rapaziada, É, obrigado, viu? Tchau. Boa noite para Abraço a vocês. todos. tchau, Tchau, Abraço, muito tchau, Falou, bom. tchau. tchau. Obrigado. tchau, tchau.